Todos sejam bem-vindos. Eu sou o Celso de Oliveira Júnior e eu vim mostrar para vocês esse site que eu criei, que ele serve de tomada de decisão para o produtor rural de soja. Ele serve de tomada de decisão para o produtor começar a olhar o valor do seu produto, quando comprar, quando se travar, quando estão os melhores preços, para ele saber comparar o preço dele com o de Chicago, para ele ter uma visão da comercialização do seu produto. Como você planta a soja. A soja é negociada em dólar, então você tem que ter essa visão para você não ser pego descasado ou comprar insumos nos momentos errados, momentos que estão mais caros, para você não ficar à mercê de vendedor, entendeu? Para você saber, quando o vendedor falar um preço, você vir aqui, você olhar, você saber se realmente está mais caro. E o produtor tem que acompanhar isso aqui como uma novela, para ele ir se acostumando com os preços, com o dólar, que é importantíssimo na sua comercialização. Por quê? Você compra insumos, fertilizantes em dólar. Então, qual seria o melhor dos mundos? Você comprar quando o dólar está baixo, sei lá, e comprar seus insumos. O dólar alto. Seria bom para quê? A hora de você vender sua soja, entendeu? Então, você saber se direcionar, saber como se fosse um mapa para o produtor vir aqui bater e olhar. Eu vou ensinar vocês a como mexer nesse site. Aqui eu tenho uma tabela de rentabilidade. Então, aqui você vem, produtor, digita o valor, você cota com o seu vendedor, compra para você produzir a soja e você anota os seus gastos e coloca aqui. Você já vem com os seus gastos anotados, com a lição de casa sua feita. Então, vamos supor, o ano passado ficou em R$ 7.500 o custo por alqueire. Esse site ele é por alqueire paulista, ele foi feito para nós da região de Assis aqui, certo? Que ele tem dados nossos aqui. Ele serve para nossa região. Então aqui, ó, vamos, ó, 7 você digita ponto 500,00, certo? Tem que digitar certinho aqui dessa forma com ponto e vírgula o valor e a tabela já te dá aqui os valores onde você tem lucro e onde você tem prejuízo. Essa linha aqui, ó, ela é o valor do preço da saca. Então aqui R$ 90, aqui 95, aqui 100. E vai subindo aqui, ó, até 150. E essa linha de baixo, ela é a produtividade do meu alqueire paulista. Então aqui 60 sacos, 70. Então você cruza, entendeu? As relações aqui, ó. Se eu produzir 60 sacos e o preço estiver a 90, eu tenho prejuízo, porque eu gastei 7.500 aqui, então aqui está me dando prejuízo. Então, essa tabela é uma tabela visual para o produtor conseguir olhar para dentro da sua produção. Eu conseguir olhar melhor, conseguir ver visualmente aqui. Essa tabela serve para isso. Esse ano eu acredito que vai ficar mais caro o plantio de soja do que o ano passado. Vamos colocar aqui uns 11.500, vírgula, 11.500, vírgula 00. Aí, entendeu? Isso aqui é para te dar uma visão, certo? Agora, esse site, olha o que mais a gente tem aqui. Para o produtor que escuta a rádio, ele vê programas, ele tá ligado na internet, onde as pessoas falam, Chicago, US$ 11 e pouco. Chicago, 11,86 dólares por bushel. Entendeu? Quando fala isso para o produtor que você escuta, é difícil se acompanhar, porque tá em bucho e tá em dólares. Então, assim, e você olhar assim, só saber na sua mente, você não acompanhar um gráfico, você não consegue ter noção nenhuma. Entendeu? O produtor rural tem que aprender a olhar esses gráficos, entendeu? Porque faz muito sentido. Então, aqui, esse site ele já te dá mastigado aqui, ó. Ó o que que ele entrega para você.
o dólar do dia, 5,3, que o dólar fechou hoje. A minha praça fechou hoje R$ 113, e minha praça de Assis, Birarema, aqui, Palmital, R$ 113 o preço da minha saca. E aqui ele já dá o preço do saco em Chicago, entendeu? E em reais, entendeu? Para o produtor bater o olho e comparar, saber, ó, aqui em Chicago, lá em Chicago, o saco de soja está custando R$ 131,52. Aqui na minha praça está custando 113. E já te dá o basis em reais, ó, mastigado para o produtor, já certinho. Se você for olhar lá, você vai ter que calcular, transformar de bushel para saco, de dólar para reais, entendeu? Isso não te dá uma noção, isso aqui vai te dar. Entendeu? Você sabe que a diferença daqui da minha praça para Chicago é 18,52, menos 18,52. Entendeu? Esse é o base, a diferença do preço da tua fazenda para o preço de Chicago. Esse é o base, aqui tá te dando mastigado, já em reais. Então, você acompanhar o produtor tem que acompanhar como uma novela isso aqui. E olha aqui, ó, a evolução do basis, que essa ferramenta que esse site te dá. Ó, aqui, ó, quando setembro de 25 do ano passado, quando foi o plantio, olha como, vou falar assim, olha como a diferença do nosso preço da nossa região estava pertinho, encostado no preço de Chicago. Na época do plantio, em setembro do ano passado, ó, a ferramenta te dá, ó, você vai passando o cursor, ele te dá certinho, ó. O Basis chegou a estar 0,48 negativos centavos. Aí ficou positivo, o preço da nossa praça passou o preço de Chicago. O que que essa ferramenta nos mostra? Pô, chegou aqui uma ótima hora de eu vender antecipado antes de travar para mim pegar o melhor preço. Chicago é como se fosse a tabela FIP da soja. Então aqui essa ferramenta me mostra como se estivesse pagando a mais da tabela FIP. Por exemplo, eu tenho um carro, uma caminhonete para vender, ela está R$ 100.000, a tabela FIP dela. Alguém tá a garagem aqui tá me pagando 110 mil, entendeu? Tá pagando 10 mil a mais. Então, é isso que essa ferramenta te mostra, entendeu? Em relação à soja. Então, você vai passando o cursor, olha, te dá o momento do dólar daquela época, o dólar estava em 5,32, a minha praça estava 120, Chicago estava R$ 118 o saco, e o Basis 2,28 passando, certo? Então, aqui. A gente vê que é a época da safra, do plantio. Vamos vendo, caminhando, ele foi caindo, foi aumentando a diferença de Chicago para nossa região. Aqui vamos ver na hora da colheita, março. Olha março, que foi a maior abertura, diferença da nossa praça para Chicago. Olha aqui. Chegou a estar R$ 23,51 de diferença. Aí que o produtor olha? Opa, não é hora de vender, não é hora de eu trocar insumos, de eu fazer um barter, entendeu? Tá nos preços horríveis, o preço está muito ruim, está muito diferente do preço da tabela FIP, entendeu? Lá a tabela FIP do meu carro está 100 mil, estão me pagando 80 mil aqui. Ou o produtor tem que vender, ele precisa pagar alguma conta, mas ele sabe que ele está vendendo barato, entendeu? Que ele está vendendo fora do preço. Ele tem isso aqui para ele usar de referência. Entendeu? Chega aquele negócio de, ciclano, tá barato, tá caro. Entendeu? Aqui você vai conseguir acompanhar o teu preço certo. Porque lembra que Chicago é a tabela FIP da soja. Então, olha aqui que é mais que me dá esse site. O dólar. O dólar. Por que que é importante acompanhar o dólar? O produtor rural aprender a olhar o dólar. Quando você planta a soja, você está plantando dólar na tua propriedade. Você tem que aprender a negociar e a olhar. A compra de insumos é feita em dólar. Então você tem que aprender a olhar o dólar. Só que o dólar fica vago na cabeça. Você escuta na rádio, tá cinco e pouco, cinco e tanto. Você não tem uma referência, você não tem um acompanhamento. Por isso que o produtor precisa olhar gráfico, aprender a olhar, porque daí ele vai aprendendo, ele vai pegando as manhas, ele vai pegando a mandada de acompanhar, ele vai aprendendo, entendeu? Isso aqui com um pouco de uso, o cara já aprende, ele já começa a conectar tudo, o preço da soja dele com o dólar, entendeu? A época de plantio, a época de comprar os fertilizantes, a época que o dólar está baixo.
vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, em setembro, na época do plantio do ano passado, o dólar 5,44. Aí o dólar veio, dólar no fim do ano bateu 5,52. Foi o pico mais alto dele. Depois ele só veio descendo, descendo, descendo. Na época da colheita aqui, ó, ele estava em 5,22. Então, aqui, ó, quem plantou aqui comprou caro, pagou caro, porque o dólar estava alto. E olha onde está aqui agora. Será que agora é a hora de eu comprar? Fertilizante ainda não, por causa dessa guerra, né? Que o fertilizante subiu por causa da guerra. Mas assim, o dólar seria um momento bom dele começar a se antenar nas compras na hora de se programar. E aqui eu tenho Chicago. Para quê? A tabela FIP. E aqui, para o produtor poder vir aqui fazer seus estudos. Deixa eu ver aqui, Chicago, em setembro, na época do plantio do ano passado. Ó, onde estava o Chicago. Esse aqui é o preço da tabela FIP da soja. Ó, tava lá embaixo, entendeu? Aí veio vindo, vamos ver em março, onde ele estava? Ó, em março, na época da colheita nossa aqui, olha, o Chicago estava nos melhores preços. O que essa ferramenta nos ajuda? O que ela nos ajuda? A você olhar e saber a hora de você travar Chicago, entendeu? Para você fazer o head seu, para você pegar esse momento de fazer o head, ó. Se você olhar aqui, ó, essa evolução de Chicago, você vai ver que 2026 pega daqui, ó, o preço da soja só subiu. Ó, 2026, quanto tava aqui, ó, ele só subiu, só subiu. O preço da nossa praça, cadê? Aqui, eu tenho o preço da nossa praça, deixar os dois na tela. Evolução do preço da nossa região com o preço de Chicago. Então, o produtor ele olha aqui, ele fala assim: pô, meu, mas lá em Chicago só sobe e aqui o nosso preço só cai. O que será que está acontecendo? Ó, você pegar aqui o ano de 2026, Chicago só subiu. O preço da soja só subiu. O que caiu foi o preço da soja em reais. Ó, na nossa praça esse ano, o que aconteceu com o preço? Só caiu. Quem que foi o culpado? Aqui, ó, a gente olhando aqui, a gente consegue ver. Dólar segurou nossos preços. O preço da soja esse ano só subiu. O que caiu foi o preço da soja em reais. Por quê? Dólar, entendeu? Dólar. Isso que eu estou ensinando vocês. Vocês vendem um produto em dólar. Então, se você não travar, não saber manejar essa parte de comercialização, muitas das vezes você é pego descasado, como foi nesse ano. Ó, na época do plantio. O dólar alto, depois ele só caiu. Olha na nossa praça, só caiu, acompanhando dólar. Dólar é muito importante, entendeu? Então o gráfico ele serve para você ter noção. Você vai ver na época da colheita, na época do plantio, entendeu? Você vai começar a fixar as coisas na sua cabeça. Chega de saber se só tem lucro na hora da colheita. Isso aqui para o produtor começar a se planejar, a olhar, a entender, aí ele vai, consulta o preço. Pô, mas por que que o preço vai lá, consulta o preço do fertilizante, ele vem aqui, olha como é que o dólar tá, entendeu? O fertilizante tá caro, mas o dólar tá barato, então o que que pode ser? Ah, é a guerra, né? A hora que resolver essa guerra, como já está acontecendo, o fertilizante cai, fica uma boa hora de compra, fica num preço bom de compra. Entendeu? A hora de eu fazer uma trava, um head, entendeu? Agora tá num excelente momento. O preço da soja verdadeiro só subiu esse ano, ó. Momento de eu vender aqui, ó. De eu vender aqui de eu travar o preço aqui em Chicago, entendeu? Essa ferramenta serve para isso. Eu travar o preço meu aqui em Chicago, certo? Agora, o momento bom. E esperar, eu travo aqui em Chicago. O que isso aqui, essa leitura está me mostrando? Um momento bom de eu travar aqui em Chicago, que o preço tá na média dos mais altos do ano até agora. Mas o que que acontece? Ó o basis, como é que tá longe, a diferença de lá. Aí eu espero essa diferença diminuir, que a gente sabe que sazonalmente ela melhora ali perto do fim do ano.
Aqui, ó, nessa época que vai chegando o fim do ano, que os bens ficam positivos, entendeu? Para você saber entender, fazer sua comercialização. Valeu, galera. Espero que usem, espero que compartilhem para me ajudar. Compartilhem, dê sugestões dessa ferramenta. Entendeu? A mandada dela, o top dela é isso aqui, ó. Já te dá mastigada a diferença de Chicago para tua praça. Ah, eu vim aqui abrir o. Estão me oferecendo agora 103 na minha saca. Vou vir aqui, abrir aqui. Nossa, mas Chicago tá 131. R$ 18? Ah, não tá na hora de vender, não. Tá na hora boa de eu vender, não. Se eu vender, eu tô vendendo barato, tô vendendo abaixo do meu preço. Eu tenho consciência disso, entendeu? O produtor tem que saber o valor do seu produto. Esse site entrega exatamente isso. Valeu, galera. Aceito sugestões aí e muito obrigada. Espero que compartilhe com todo mundo aí para ajudar. Compartilhe com todo mundo, produtor rural que trabalha com soja. Valeu? Qualquer pergunta pode me chamar e tamo aí para ajudar. Tchau, tchau.